Beleza, pessoal? Aqui José Cordeiro. Estamos na Expresso Art, que é o distribuidor Timbo ali aqui em São Paulo. E São Paulo é uma das cidades aí do Global Coffee Festival. E nesse vídeo eu estou aqui com o Bruno Lobo. O Bruno, que está bem à vontade, nós estamos bem à vontade aqui, na verdade. E eu recebi um questionamento aqui sobre alguns vídeos que a gente poderia produzir e o que a gente escolheu, e até por isso eu chamei o Bruno Lobo, para a gente discutir possibilidades de um mesmo café, ou seja, o barista como um intérprete do café, e para isso a gente vai utilizar alguns recursos e a ideia é tentar colaborar para você, barista, entender algumas ferramentas que você tem, que não dependem de tantos recursos, mas que podem colaborar para que você tenha o expresso da forma como você quer servir. Entende aqui qual que é o nosso objetivo. Propor para você, barista, algumas receitas diferentes ou propor questionamentos. Tá? Então a primeira coisa Bruno, imagina que você pegou um barista já, uma pessoa que sabe regular o moinho e tal. Qual que é o conselho que você daria para tipo, primeira coisa que você precisa fazer para você ter um expresso, ou para você entender melhor o seu café? Diz uma dica aí, fica à vontade. Bom, o básico é ela conseguir montar a equação, né? Que consiste em dosagem, quanto ela tem de café, quanto ela extraiu na xícara, tempo de extração, temperatura que ela está usando e pressão, né? Depois que ela montou essa equação, aí ela pode mexer nas variáveis, né? O que eu mais gosto depois, assim, quem já está habituado a regular moinho, eu gosto muito de propor que a pessoa mexa em pressão e temperatura, que é um grande recurso para você achar algo mais ali, né? Eu gosto bastante. Eu acho que essa é a questão, procurar algo mais. Porque muitas vezes, a gente estava discutindo antes aqui, que o barista fica preso numa determinada receita. Então, porventura, ele trabalhou em algum café que falou, olha, você tem que usar X gramas por X tempo e tem que dar X volume. Ou seja, já chega uma receita pronta. Sim. Eu como barista, eu entendo que o produto comercial, dependendo do tipo de estabelecimento, você precisa ter essa receita comercial. Mas, quando a gente fala de um barista, de um especialista, que até você comentou, né, do barista servir aquilo que ele quer. E acho que é isso um pouco da proposta do nosso vídeo. Você servir ou você desenvolver uma receita do jeito que você quer. Porque de repente chega aquele cliente habitué, que está todo dia no teu café, e você pode falar, cara, prova esse aqui. Eu acho que muitos baristas já tiveram essa sensação de falar para aquele cliente, olha, eu vou te servir o que eu acho mais bacana hoje do meu expresso. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem uma matéria-prima aqui, um café, é um café do sul de Minas, que ele está com uma acidez bacana. E acho que o desafio que a gente tem hoje é fazer um expresso destacando essa acidez, Bruno. Eu acho que isso que é o correto, né? E aí, também eu não gosto muito desse conceito de curto, longo, 3/4. Eu acho que eu acho que existe mais, né? Além disso, eu gosto de pensar em diluição, né? Então, assim, esse é o meu ponto principal antes de falar em temperatura e pressão. Eu acho que todo café vai ter uma diluição ideal, né? E claro, comercialmente a cafeteria vai ter a diluição comercial, qual que é a expectativa do cliente em quantidade, que é diluição, né? Essa é uma questão, porque muitas cafeterias já têm uma receita, né, um volume específico lá, e o barista, ele muitas vezes está preso num volume específico. Eu acho que a gente pode trabalhar com esses dois cenários, né? Sim. Uma onde você tem um volume específico e dentro daquele volume você trabalha uma receita que você acha mais legal, e outra que é o barista poder viajar, né? Então a gente tem essa receita mais tradicional na Itália e alguns países da Europa, que são 7 gramas, né, por dose. E o que você acha do outro extremo, do café de 22 gramas? O que você teve de experiência já?
Olha, eu acho que isso foi muito útil para a gente sair da caixinha da receita italiana. Eu acho que agora o próximo passo seria sair dessa caixinha também, que era a caixinha que saiu da receita italiana. E ver que cada café vai ter uma receita, né? Eu vi muito isso, né, de 22 gramas, né, muita gente usando naked, né, principalmente na cultura americana de café. Mas eu já vi excelentes extrações de café especial com 17 gramas, 18, 25. Existe um mundo aí enorme, né, sem fim, né? Você sabe que quando lançou a Timbali, eu lembro que essa Timbali M100, eles tinham uma logomarca, né? O grupo Timbali desenvolveu uma logomarca que era Espresso Revolution. Eu acho que foi a melhor logomarca que o grupo Timbali já fez, muito, muito boa. E realmente, porque aqui a gente pode mexer temperatura, perfil de pressão de uma maneira muito fácil. Eu acho que você, dependendo do teu equipamento, você não vai ter tanta facilidade para conseguir mexer nesses parâmetros como nós vamos ter. Mas, independente de qualquer coisa, o que a gente vai propor, você vai poder fazer no teu café. Então vamos aqui falar do primeiro parâmetro que a gente vai testar aqui na receita. Então imagina, Bruno, que você vai regular aqui o expresso, primeira coisa que você vai fazer. Então vamos só determinar mais ou menos um roteirinho, depois a gente acelera um pouco, a gente prova o café e aí a gente vê o que deu. O que você vai fazer em primeiro ponto, para depois a gente já chegar aqui na máquina? Primeiro a gente vai fazer a equação, vamos fazer a primeira dose até o fim. E aí a gente vai provar. Não importa como saia. Isso é uma coisa que eu aprendi. Peraí, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Desculpa. Montar a equação, que é saber dosagem, saber temperatura, saber o quanto que vai sair na xícara, tempo de extração. Então aí a gente vai fazer isso até o fim, vamos ver como vai sair. Legal. E daí a gente vai tomar uma decisão. Isso é uma coisa isso é uma coisa que eu aprendi de fazer sempre a primeira extração, não importa como ela sai até o fim, com o Danilo Lodi. Ele bate muito nisso. Eu acho super, super legal porque muitas vezes surpreende, né? Então eu acho interessante. Legal. Então vamos lá? Vamos fazer o seguinte. Primeira extração a gente vai fazer. Vamos ver o que vai dar aqui, aí a gente depois comenta com vocês, porque ainda não inventaram uma tecnologia que a gente pode compartilhar o sabor na internet, beleza? Vamos lá. Muito bom, Bruno. Bom, essa é a primeira receita. Então, só para vocês entenderem, a gente pegou o café do jeito que estava no moinho. Esse é um conselho que eu dou para vocês, né, que o Bruno comentou. Bebe o café da forma como ele está no moinho, e aí é legal você ter equipamentos para você ter os parâmetros que o café dá naquele momento. Então, no atual momento, o café está aqui, ó, vou mostrar para vocês aí, rapidão. Ó, então, estamos aqui com 17 gramas de café de entrada, né? 40,3 na xícara, 15 segundos apenas de extração com 9 bar. Vamos discutir agora. Bruno, como é que está esse café sensorialmente aí? Bom, eu gostei da acidez, né? Pouca doçura, é um café doce, mas assim, eu acho que a acidez apareceu mais. Corpo baixo, mas no geral eu gostei do café, achei legal. Vejo que está com um tempo de extração baixo, né? Eu acho que está até pela caída, né? E tem, assim, ele está com 17 gramas. Eu acho que a gente deveria aumentar a dosagem, mas precisa tomar um cuidado. Esse filtro aqui, ele é raso. Okay. Tá? Então, se a gente aumentar muito, acho que se a gente passar de 19 gramas, por exemplo, eu iria para uns 18,5 no máximo. Por quê? Tem que dar expansão. O que é a expansão? Precisa ter um espaço entre o cake de café e a ducha. Okay. Se ficar com esse espaço, se ficar sem espaço ou pouco espaço, a dinâmica de extração não é legal. Okay. Então eu acho que a gente precisa só tomar esse cuidado. Ou
se fosse o caso, ter um filtro mais fundo. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Com o que a gente tem aqui. Então vamos lá. Como o Bruno comentou, esse café está com um corpo baixo e uma acidez. A acidez está legal. Assim, uma coisa que é legal é você conhecer o teu produto, certo? Então, no caso, esse é um café que eu conheço bastante, acompanhei o processo de torra dele. E uma das características é sim uma acidez, só que aqui está uma acidez um pouco destacada. A gente quer uma acidez mais brilhante e é um café que está absolutamente sem corpo. Isso pode ser pelo tempo de extração baixo, e aí a gente está usando aqui, inclusive a gente não colocou como parâmetro, esse café foi extraído com 92 de temperatura, tá? Então, no caso, nosso café está com baixo corpo e uma acidez equilibrada, baixa doçura também. Vamos mexer um pouco agora e aí a gente dá o feedback para vocês como está indo, beleza? Vamos lá pro vídeo correndo, tá bom? Pessoal, seguinte, nessa segunda receita, vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha só, olha o Bruno ali, ó, o Bruno. Aqui, ó, 18 gramas, ainda 40, né? A gente usou o volumétrico, deu 40 certinho. 20 segundos de extração, 9 bar, 92 graus. Então, basicamente, o que a gente fez foi colocar 1 grama a mais, certo? Bruno, como é que ficou esse café? Bom, melhorou o corpo, a acidez ficou, acho que passou um pouco, ficou ácido demais. Eu gostaria de trazer um pouquinho da doçura que eu vi que tinha naquela primeira extração. E como eu quero melhorar a doçura e reduzir um pouco a acidez, o que eu pensei em fazer? Aumentar um pouco a temperatura. Em geral, que é a palavra mais usada no café, eu vejo que em várias extrações, quando você aumenta a temperatura, você reduz um pouco a acidez e você aparece um pouco a doçura também. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos aumentar de 92 para Quer fazer para 94 para ver se a gente sente mais? 94. Então vamos para 94. Ok. Depois a gente foi para 94. Deu para pegar 94, será? O que nós Mostra fizemos? lá para a galera. Verdade. Receita 3, vamos. Olha aqui, pessoal. Receita 3. 18 gramas. 42 foi o total ali na xícara. 21 segundos, 9 bar, 94. Nós afinamos o moinho. Deixa eu pegar aqui a receita. Deu uma balançadinha aí, mas acontece, pessoal. Olha aqui a receita. Então, mesma coisa, a gente diminuiu a temperatura e deixou um pouco mais fino. Esse parâmetro a gente não colocou aqui, mas deixou o café um pouco mais fino na regulagem de moinho, certo? Então, nosso tempo de extração aumentou, pouca coisa. Então, foi uma alteração bem delicada, que é o que eu sugiro para você, fazer alterações delicadas, né? Então, vocês estão vendo aqui como nossas alterações são sempre pequenas. E uma coisa importante, aqui a gente está numa busca de um expresso que pretende chegar num determinado sabor. Todos esses expressos estavam razoáveis para você servir, vamos dizer, comercialmente. Tá? Então aqui não tinha nenhum café terrível. Então regular o moinho não é uma coisa de outro mundo. Mas aqui a gente está buscando realmente chegar num ponto num ponto sensorial, que é a ideia que o barista, no caso eu, quero chegar na minha cafeteria, certo? E aí nessa receita 4, nosso café teve mais equilíbrio de acidez, corpo e doçura, certo? Só que o Bruno ele tá achando que a finalização não tá tão legal, certo? Tá secando um pouquinho. Tá secando um pouco. Isso pode ser defeito da matéria-prima? Pode ser defeito de torra? Pode, mas é o produto que nós temos e nós, como baristas, temos que buscar essa receita adequada para aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem algum defeito, alguma coisa que não está bacana, e a gente tem um equipamento que tem recursos, então se você tem um equipamento que tem recursos, utilize esses recursos. E aí, como o Bruno comentou, essa máquina aqui no caso é uma M100 GT HD, ela tem o recurso de perfil. Isso, perfil de pressão. Perfil de pressão. Então você pode mudar o perfil em 4 etapas. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. Na verdade, acho que vamos ter que fazer mais uma, né?
Mas vamos lá. Então, a primeira receita, o café estava com baixo corpo, baixa doçura, acidez ok e tal. Na quarta receita já, estava quase tudo perfeito. Corpo ok, doçura ok, acidez ok, só que estava dando uma boca seca no final da bebida. Nós resolvemos aí baixar a pressão, e aí o Bruno comentou uma coisa interessante. Você regular, e aí é a diferença de você extrair um bom café e extrair o café do seu jeito. Porque quando você extrai o café a partir de uma receita técnica, você vai replicar essa receita. No caso aqui a gente está indo pela bebida. Sim. Eu acho que a maioria dos baristas não regula pela bebida, pelo menos aqui no Brasil. Acho que a maioria regula por uma receita e por um tempo. Eu acho que a receita é a coisa que mais influencia, né? Eu acho melhor não ter Claro, você sempre vai partir de uma receita, né? Mas assim, o principal objetivo aqui é mostrar que a gente criou a nossa receita para esse café, para esse dia, que a receita ela muda, né? Dia após dia. Então, o que nós fizemos na receita 5? Deixa eu mostrar aqui para vocês a receita 5. Receita 5, então, está 18 gramas, mesma coisa que antes. Deu aí um tempo de extração de 22 segundos, é um tempo baixo, né, pessoal, ainda. 7 bar, ou seja, nós diminuímos aqui E nessa receita, eu fiquei surpreso, porque assim, na minha visão, a grande estrela desse café era a acidez. Mas com essa receita 5, a doçura ficou tão boa que eu acho que eu fiquei super satisfeito com o resultado. O que você achou? Porque nessa aqui você sente a acidez primeiro, aí depois logo em seguida parece que vira uma chave, entra a doçura. E eu achei interessante a experiência. O que você achou? Vamos lá. Aí uma coisa que acontece conosco, né? Em tese eu tenho aqui um café que eu tenho super que destacar a acidez, e a gente começou a regular pensando nesse princípio, né? Foi. De tipo, olha, eu vou fazer o café com um destaque para acidez. E no meio dessa, o corpo não está tão alto, mas é um café presente. Eu super serviria com muito orgulho essa receita. Então eu já daria aqui realmente por vencido o nosso café. Mas eu acho que é interessante que vocês conheçam também um outro parâmetro. Então a gente falou aqui de quantidade, né? Então no começo a gente estava com uma característica, a gente aumentou um pouco a quantidade, depois nós mexemos temperatura, que é um outro parâmetro que você pode mexer na tua máquina. Vamos imaginar que tua máquina não tem como alterar a temperatura. O que eu posso fazer? Na verdade, quase toda máquina vai ter, né? Certo. Aqui é por meios eletrônicos, né? Se você tiver uma máquina com um trocador de calor, a maior parte delas vai ser por uma peça mecânica, que é o pressostato, que eu brinco que é o parafusinho de regular acidez e doçura. Eu gosto de pensar assim. Legal. Então, assim, importante você conhecer seu equipamento para você poder brincar mais como nós estamos brincando aqui, tá? Mas, claro, o vídeo não é muito para falar tanto de possibilidades de equipamentos, né? Senão a gente ia ter que explicar um por um. Mas vamos lá. Para mostrar o parâmetro perfil, certo? Então a gente já tem aqui um café que está muito legal, a receita 5. Vamos ver agora, que eu acho que vai ser a receita final já. A gente vai mudar delicadamente essa receita. E eu acho que vai chegar num ponto muito bacana. Realmente eu acho que tem que manter essa doçura. E se a gente conseguir dar um pouquinho mais de acidez, eu ficaria mais feliz. Aqui está sensacional. Mas buscando o ponto que eu acho mais legal para servir, nesse caso aqui, eu queria só um pouquinho mais de acidez, uma acidez um pouco mais brilhante. Então vamos tentar fazer isso através de um perfil de pressão para vocês conhecerem. Caso a máquina de vocês não tenha perfil de pressão, aí você tem outros tantos parâmetros para alterar, certo? Que poderia ser temperatura, abaixar um pouco. Em geral, tá? Que poderia ser baixar a temperatura, verdade. Né? A gente está aqui com 93, poderia voltar lá para aqueles 92 iniciais.
Certo? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. O que a gente vai fazer agora? De regulagem, acho que essa é a parte mais legal. Quando a gente tem um equipamento que te dá muitas possibilidades, né? Então, a gente cogitou uma possibilidade interessante, né? O que você faria na tua cafeteria? É porque é o seguinte, na receita 5 ficou com uma doçura muito legal, tá? Que era, o que muda da receita 5 para a receita 7? O perfil de pressão, tá? Na receita 5 ficou com 7 bar por toda a extração. Na receita 7 ficou 4 bar por 8 segundos, depois sobe direto para 7. Na receita 7 ficou a receita da acidez. Então, receita 7 da acidez, receita 5 da doçura. Então, eu pensei, imagina você num ambiente de cafeteria, você poderia até propor para o seu cliente um ritual. Então, você bebe esse expresso, que é o mesmo expresso para o lado da acidez, esse expresso que é o mesmo expresso para o lado da doçura. Cara, isso tem tanto a ver com o título. Tipo, você interpretando o café e você tem uma interpretação para acidez e uma interpretação para doçura. Aí como você pode a memória da acidez, a memória da doçura e explorar essa possibilidade com o cliente. Isso é uma coisa interessante. Inclusive aqui dá para você mudar as cores, para você falar, pô, o que você daria de cor para acidez? Laranja, eu colocaria, ele não... Então a laranja é acidez e... Eu botaria verde, limão. Tá, então verde é acidez e a doçura seria vermelho. E a doçura vermelha. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai gravar essas duas receitas aqui, porque a gente gostou dessas duas receitas e ele propôs isso aí, então eu topo. Bom, pessoal, aqui a finalização, gostaria de agradecer. Se você chegou até o final do vídeo também, né? Porque aqui a gente fez uma gravação, foi até rápido, nós fizemos 7 receitas com pequenas alterações, que é o que eu recomendo para você. Nós temos aqui um equipamento que dá bastante possibilidades, conheça seu equipamento, veja quais possibilidades você tem. E aí uma coisa que é legal é você fazer como nós fizemos aqui, você gravar e entender como cada parâmetro alterou o teu expresso. Porque a proposta desse vídeo era exatamente mostrar para você que com o mesmo café você pode explorar possibilidades, né? No caso aqui da M100, a gente comentou de talvez até vender esse perfil sensorial como uma coisa comercial, né? Ou seja, você fala para o teu cliente, olha, eu tenho aqui um perfil de extração que valoriza a acidez, ou você tem aqui um perfil de extração que valoriza a doçura daquele mesmo café. Claro que independente da máquina, você tem que dar o perfil de extração que você se sente satisfeito, que você fica feliz. Durante essa brincadeira foi bem original, tá, pessoal? A gente botou o café aqui e foi regulando, né, Bruno? Então, eu acho que é legal você se propor a testar o seu café e, como eu disse, dar um perfil para que você fique satisfeito com o resultado final. No final das contas, a gente chegou num café que valoriza mais doçura e até numa outra receita que valoriza a acidez. Então, a gente chegou com dois perfis que a gente pode deixar salvo. Agradeço aí você que chegou até o final desse vídeo. Entre em contato aí com o seu distribuidor Timbali, visite mais cafeterias, sai daquele clube fechado, sabe? E tenta ver o lado do barista lá, tenta estimular ele a fazer novas receitas, né? Troque ideia com o seu colega para que ele teste receitas, veja qual que é a receita que ele utiliza. E Bruno, finalize aí você também, dá tchau. Bom, obrigado. Eu gostei muito de fazer esse teste. O que eu falo é assim, cria a sua receita, vai em busca da sua receita, conhecer o equipamento, toda a máquina profissional vai regular a pressão, vai regular a temperatura, procure isso, né? Essa é a minha consideração, saia da caixa para pensar a sua extração de expresso. E quem quiser fazer o merchan aqui, né, aproveitar. Vai lá.
Quer fazer isso junto? Chama o afinador de máquinas. Pode contar comigo, procura lá no Instagram, afinador de máquinas. A gente pode fazer isso junto. Isso aí. E aí você pode também, se você tem curiosidades, aqui no Brasil tem alguns cursos. Procura o Mumac Academy se você não tiver aqui no Brasil. O Mumac Academy tem em algumas cidades do mundo. Coloca lá Mumac Academy no Google também. Procura o afinador. E estamos por aí também, quem quiser me procurar nas redes sociais lá, o Instagram é o José Cordeiro, @o_José_Cordeiro. Sou eu. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazerzão. Nos vemos aí nesse mundo dos cafés. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.